Diz a palavra de Deus, verso 12 do capítulo 28 de Ezequiel: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. Estabeleci no monte santo de Deus, onde estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém. Podem assentar-se. Eu quero falar aqui, irmãos, das quedas de Lúcifer. Quando falamos sobre este ser, e principalmente sobre o que já está escrito e determinado para ele, não queremos também subestimar a ousadia que ele tem, a astúcia que ele tem, pois a própria Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ardis quer dizer astúcia, quer dizer esperteza, sabedoria, para enrolar, para engodar. Isso quer dizer essa palavra. Então ele é perito nisso, porém a Bíblia nos orienta a não ter medo dele. Pelo contrário, a Bíblia diz que é para nós sujeitarmos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Então Deus nos chamou justamente para expulsá-lo. Jesus nos chamou para repreendê-lo. Jesus levantou a igreja para que a igreja assumisse uma posição de cabeça no mundo espiritual, de autoridade contra as hostes infernais da maldade. Porque Satanás, ele pega as coisas ruins e erradas, e na mão dele está a escritura do pecado. E ele pega a escritura do pecado e vem contra nós. E então ele coloca em nós, muitas vezes, o medo, coloca em nós enfermidades, doenças, com esta escritura. É a lei do pecado. Romanos 8:2. Mas em Romanos 8:2 diz também que ali existe uma outra lei, que é a maior do que a lei do pecado, que é a lei da vida, que Jesus veio e trouxe vida para nós. Então, mediante a lei do pecado, que é mais fraca, nós acionamos a lei da vida, que é a lei que vem de Deus para nos abençoar. Bom, para que os irmãos entendam, eu vou falar um pouquinho sobre esse ser. Quando Deus cria todas as coisas celestiais, ele cria também anjos, e cria miríades de anjos, milhares de anjos. E dentre a hierarquia dos anjos, quando você vai estudar angelologia, você vai ver ali que Deus cria eles numa hierarquia. Então, os nomes dados a eles é conforme a sua posição. Segundo a Bíblia, existiu só 2 arcanjos, que é o Lúcifer, que é o que eu vou falar aqui, ele era arcanjo, e o outro arcanjo chamado Miguel. Depois existem os querubins, e depois vem os serafins, e depois vem anjos na sua escala em geral. Esse Lúcifer, não obstante ele ser um arcanjo, porque a palavra arc quer dizer chefe, anjo-chefe. Então ele era o anjo-chefe de pelo menos 1/3 parte dos anjos do céu, que foi o que ele arrastou, segundo Apocalipse 12, com a sua cauda, na sua queda. Então, não obstante ele ser um arcanjo, ele era também um querubim. A palavra querubim quer dizer anjo-guarda. Então, querub quer dizer guarda. Querubim, anjo, guarda. Por que Deus cria ele com estas capacidades? Porque Deus cria também a terra e todos os planetas. Só que essa terra, de Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aqui a terra não tinha ainda relva,
A terra ainda não tinha o brilho do sol nem da lua, a terra ainda não tinha rios e águas separadas, a terra estava no seu estado original, conforme nós lemos aqui. O estado original da terra, nesse período, não tinha um brilho do sol nem da lua. O único brilho que tinha ali era o brilho de Deus. E depois, Deus cria este anjo chamado Lúcifer. O nome Lúcifer já quer dizer anjo de luz. Ou seja, já Deus botou um brilho nele, que onde ele chegava, clareava tudo. Quando ele vinha nessa terra, que Deus o estabeleceu como um querubim, anjo guarda, olha, você vai cuidar dessa terra, ela é tua, cuide dela. E este ser então vinha nessa terra, quando ele se aproximava, o brilho dele batia numa pedra preciosa, porque estas pedras, elas estavam na flor da terra, elas não estavam escondidas como estão hoje. Hoje a pedra preciosa, a esmeralda, a ametista, o carbúnculo, não estavam enterradas como estão hoje. Mas hoje elas estão enterradas, inclusive em muitos países tem pessoas que sobrevivem da extração da pedra preciosa. Ali no Rio Grande do Sul, pastor João conhece a cidade de Esmeralda, a cidade de Soledade, né? A Ametista do Sul, são cidades que vivem da extração da pedra preciosa. Essas pedras, hoje, eles tiram do fundo da terra. Eles têm que pôr escavadeira, eles têm que pôr lá o dinamite, eles têm que pôr a marreta e eles arrancam a pedra de lá para sobreviver. Só que essas pedras, nesse período aqui desse anjo, essas pedras estavam na flor da terra. Aqui está registrado como ele andava no meio destas pedras afogueadas. Então Lúcifer chegava aqui, o brilho dele batia numa pedra, refletia na outra, da outra batia numa outra sextavada lá, e já brilhava em 6 lugares ao mesmo tempo, e a terra clareava toda ela pelo brilho desse anjo. Ele era um anjo perfeito, inclusive aqui a Bíblia vem dizer que ele era o sinete da perfeição. A palavra sinete não quer dizer instrumento que emite som, não é um sino, mas sinete quer dizer uma chancela, um carimbo. Se você chegasse no céu naquela época e perguntasse a Deus, Senhor, o que é ser perfeito? Deus iria dizer, olha para ele é a perfeição. Deus fez ele de tal forma que era a perfeição de Deus até o dia que achou-se a iniquidade dentro dele. O que é a palavra iniquidade? A palavra iniquidade quer dizer o ser criado, querer ser aquilo que ele não foi criado para ser. Isto é iniquidade. Ele desejou subir acima do trono de Deus, né? E quando ele desejou isso, então se criou a iniquidade. Então a iniquidade não é um demônio, a iniquidade não é um ser vivo, a iniquidade é um ato do ser. É uma ação do ser criado por Deus. E por isso nós temos que ter cuidado para nós não nos acharmos em iniquidade. A Bíblia relata que os apóstolos, até Pedro, se achou em iniquidade algumas vezes. Querer fazer algo que Deus não o chamou para fazer. Veja, quando vieram prender Jesus, e isso que Jesus tinha dito, vão me prender, vão me levar à cruz, vão me matar, e isso tem que acontecer. Pedro já sabia disso, mas quando vieram prender Jesus para cumprir esta palavra de Deus na vida de Jesus, Pedro salta na frente com uma faca, uma espada na mão e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ou seja, Jesus pega então a orelha, põe de novo no lugar, olha para Pedro e diz, eu não te chamei para isso. Pedro, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Aleluia. Então a gente querer fazer coisas que não fomos chamados para fazer, irmão, é iniquidade. Temos que ter muito cuidado em fazer aquilo que nos vem à mão para fazer. E quando fazemos aquilo que veio às mãos para fazermos, voltamos ao nosso Senhor e dizemos o que para Ele? Feito está. Tem mais alguma coisa para me fazer? E o Senhor vai colocar mais coisas nas tuas mãos para você fazer. Veja, a iniquidade achou-se nesse ser, então ele caiu. Aqui está a primeira queda de Lúcifer. Com esta queda, ele perde a glória. Ele perde o poder de Deus na vida dele. Ele perde a alegria.
e passa a ser agora um ser triste, amargurado. Então esse ser cai a primeira vez e é lançado da presença de Deus, e ele habita agora nas regiões celestiais, aonde Paulo fala das hostes infernais da maldade. Efésios 6, vocês lembram disso, que estão aí. Nós estamos nesse culto aqui, pastor, do lado de fora tem demônios nos observando, tem seres nos observando. E a Bíblia fala que eles não só observam, eles têm setas malignas para atingir a nossa vida. Eles querem alvejar, eles querem acertar a nossa vida. E as setas que eles usam são inflamáveis, diz a palavra. Mas a palavra também diz que quando ele lançar uma seta inflamada, levantaremos o escudo da fé, aleluia, e atacaremos todos os dardos inflamados do maligno. Levante o escudo da fé. Foi o que a irmã leu aqui hoje sobre a fé. Vamos levantar o escudo da fé e falar a palavra e profetizar a palavra de Deus, e repreenderemos os dardos inflamados do maligno. Então a primeira queda aconteceu ali, e a segunda queda dele, irmãos, aconteceu quando Jesus veio a essa terra pela primeira vez. Quando Jesus nasce lá em Belém da Judeia. E Jesus vem, e a palavra registra já desde os antigos textos. Quando você lê lá no Salmos 24, está escrito lá: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e deixai entrar o Rei da Glória. Quem lembra desta palavra? Se eles estavam dizendo deixai entrar, é porque havia saído. Havia saído. Então agora estava retornando, mas ele havia saído. Foi quando ele despiu-se da sua glória, diz a Bíblia, e veio e nasceu de Maria. Jesus, irmãos, ele foi gerado de forma sobrenatural dentro do ventre de Maria, mas o corpinho de Jesus foi formado de forma natural. Jesus foi crescendo dentro do ventre de Maria, conforme qualquer outra criança. Foi crescendo a unha de Jesus, foi crescendo os dedinhos, os ossinhos, os pezinhos, como uma criança normal. Quando Jesus nasceu, ele chorou e mamou em Maria. Ele se alimentou do seio de Maria, do leite de Maria. Era um ser natural, mas não obstante ele ser um homem natural como nós, ele também era totalmente divino. Era vindo de Deus. Foi o que o profeta Ezequiel disse quando teve as visões dos 4 seres viventes, que ele tem a visão lá de rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Quando fala rosto de homem, refere-se que era um homem, que seria um homem terreno. Mas quando fala rosto de águia, refere-se que viria de uma esfera celestial, e Jesus veio de cima. Glória a Jesus. Ele veio, então ele é Deus. E Jesus vai até a cruz do Calvário, e quando Jesus dá o brado final ali na cruz e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus disse isso, irmãos, foi mais uma queda para Satanás. Foi a segunda queda de Lúcifer. Por quê? Porque quando Jesus dá o brado na cruz, e vence a morte, ele inaugura a igreja. E ele fez o teste antes mesmo de inaugurar a igreja. Vocês lembram então, quando Jesus reuniu eles e chamou 70 e disse para eles: vão em meu nome e expulsem os demônios e curem as enfermidades. Lembra quando eles voltaram, o que eles diziam? Ó Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, todas as coisas obedecem ao teu nome. Aleluia. Aí Jesus mesmo relata para eles: é verdade, olha só o que Jesus disse: eu vi Satanás fugir da igreja como um raio. Ou seja, até hoje isso acontece. Quando você veio para cá, para esse culto de hoje, quando você vai passando a calçada, se tinha algum demônio na frente, ele teve que sair para você passar. Esta é a verdade, que aonde você chega, chega a maior autoridade espiritual na terra.
Deus está aqui, Deus está na sua vida. Embora você está num país que às vezes eles não te entendem, ou você não entende a língua deles, mas saiba que quando você pisa, Jesus está pisando contigo. Você está andando na praça de Viena, Jesus está andando contigo. Porque Jesus, ele está aqui, ele está lá no Brasil, ele está no Japão, ele está em todos os lugares, porque ele é Deus. Ele é onipresente. E ele está em todos os lugares. Então Jesus inaugura a igreja. E é mais uma queda de Satanás. Por quê? Porque agora ele não tem toda a liberdade que ele tinha. Veja que ele só vem perdendo. Já estou apressando aqui a mensagem. Ele só vem perdendo. Porque o que ele fez, irmãos, na terra? Com a liberdade de 400 anos, sem uma profecia antes de Jesus nascer. Ele encheu a terra de portas fechadas para Deus. Portas com ferrolhos. Foi por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que Jesus estava dizendo ali? Que aonde nós iríamos chegar haveriam portas fechadas. Mas Jesus disse, não importa, seja lá na Áustria, lá em Viena, aonde você chegar, as portas do inferno não prevalecerão. Oh, aleluia! É por isso que aqui para esta igreja não tem porta fechada. É por isso que na tua vida não tem porta fechada. Porque você é a igreja. Quando você vai andando, as coisas vão se ajeitando. Deus vai na frente arrumando documentação. Deus vai na frente arrumando a prosperidade. Deus vai na frente arrumando a provisão, a providência. E quando você chega, você já chega com as portas abertas. E isso foi uma perda para Satanás. Porque agora ele não pode fechar o que ele quiser. Ele não pode trancar o que ele quer. Aleluia. Ele pode trancar onde ele tem autoridade, onde alguém dá autoridade para ele. Mas onde estiver a igreja, se tiver demônios com porta fechada, a igreja diz, arreda-te, Satanás. Vai embora, Satanás. E ele vai ter que ir em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Levante a sua mão direita para o céu agora. Eu sinto que Deus quer te dar autoridade aí nesse momento. Abre a tua boca e diga, eu recebo essa autoridade. No nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando lá no teu prédio, lá na tua faculdade. Eu não sei o que você está passando no teu trabalho. Mas uma coisa é certa, Deus vai te revestir de autoridade essa noite. E a partir de hoje será tudo diferente naquele lugar. Abre a tua boca e dá um brado de glória a Deus. E vai recebendo aí agora, em nome de Jesus, aquilo que Ele quer te alcançar. E eu aqui que estou pregando também quero, eu recebo. Em nome do Senhor eu recebo agora o que Deus tem para mim. Oh, glória a Deus. Então ele perde. Ele não tem mais poder de agir livremente. Por isso que quando você chega num lugar, irmão, que não tem um crente, mas quando você chega lá, os demônios começam a ficar ouriçados. O que é que esse crente quer aqui? É bem assim que acontece. Se você pudesse ver, irmão, o mundo espiritual. Você está na fila lá para entrar, lá no fundo está cheio de demônio, olhando. O que é aquela mulher cheia do Espírito Santo quer aqui? O que é aquele homem, aquele jovem cheio do Espírito que é aqui? É por isso que você não pode negar o nome de Jesus. Não tem que erguer a cabeça e dizer é verdade. Sai, demônios, vai saindo. Porque agora chegou a igreja. Agora chegou a maior autoridade na terra. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Oh, aleluia. Ele perde. A terceira queda de Lúcifer acontece quando a igreja for arrebatada. Quantos aqui acreditam que a igreja vai ser arrebatada? E que pode ser a qualquer momento. É num abrir e fechar de olhos, disse Paulo. O arrebatamento se dará, isso é uma promessa, irmãos. O arrebatamento se dará, é um mistério de Deus. Eu aguardo a todo instante. João, quando encerra o seu livro, o livro do Apocalipse, ele fala por 3 vezes ali, no finalzinho 22 de Apocalipse, ele diz, vem, Senhor Jesus. Né? Depois ele diz, ora vem, Senhor Jesus.
E pela terceira vez ele encerra dizendo: certamente, vem Senhor Jesus. Isso será natural, irmãos, e aqui em cima, nas nuvens, é bem pertinho. Nós vínhamos com o avião vindo para cá, viajando para Paris, olhando as nuvens, e eu dizia para minha esposa: é bem aqui, ó, que nós vamos se encontrar. Aleluia. É aqui, né? Não foi o que eu falei? Ali, tá vendo aquela nuvem? Vai ser por aqui, mais ou menos. Oh, aleluia. Nós vamos se encontrar nas nuvens. Então, o arrebatamento será mais uma derrota para Lúcifer, porque ele está nos ares ainda. Mas com o arrebatamento da igreja, ele terá que sair dos ares. Ele terá que sair dos ares. Porque não pode haver uma reunião de luz com trevas no mesmo lugar ao mesmo instante. Não tem como. Se nós apagar essas luzes aqui, as trevas, a escuridão vem. À medida que acende a luz, as trevas têm que sair. Isso é automático. Deus não vai fazer uma reunião da igreja dele com milhares de anjos, com demônios perto dele, junto dele. Ele vai expulsar dali. É por isso que Paulo diz que será ultra rápido, num abrir e fechar de olhos. Por que será tão rápido assim? Não vai dar tempo nem para dizer aleluia. A minha tia, eu pregava de Jesus para ela, pastor, e ela dizia: não, Eliseu, eu não quero saber de ser crente. O dia que Jesus vir, eu me agarro nas tuas pernas e vou junto. Eu disse assim: tia, não vai dar nem tempo. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Olha a rapidez. Você vai dizer alê e o luia já vai ser nas nuvens. Vai dar glória. Uria já vai ser lá nos ares. Dá glória a Deus aqui, irmão. Porque você vai dar glória a Deus ali também. Oh, aleluia. Então, irmãos, o lugar será preparado. Miguel virá com milhares e milhares de anjos para limpar os ares. Deus vai preparar esse encontro. E quando Miguel chegar com milhares e milhares de anjos, os demônios serão precipitados na terra. É por isso que a Bíblia diz: ai, é 3 ais, né? Dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós. E aí é que surge o anticristo. É aí que surge o falso profeta. É aí que surge a besta. Porque esse vai se tornar, então, no dominador deste mundo por 7 anos. Num período que Deus vai dar para ele trabalhar. Mas é ultra rápido porque você vai dar glória a Deus agora. Porque quando você está na terra, vai dar o aleluia aqui, vai ver o teu corpo transformado em corpo de glória. E o teu corpo, então, subirá para as nuvens. Enquanto a igreja está subindo, milhares de crentes subindo, aqui embaixo fica o carro, aqui embaixo fica o apartamento, aqui embaixo fica as roupas, aqui embaixo fica o sapato, aqui embaixo fica o relógio de 50 mil, aqui embaixo fica tudo, mas o teu corpo sobe para a eternidade. Enquanto você está subindo, Satanás está descendo. Olha aí, enquanto a igreja sobe, o diabo desce. Enquanto a igreja se levanta para ir ao céu, o diabo cai na terra. Dá para dar um glória a Deus? É a terceira queda dele, só vem perdendo. E só vai perder até o final. Então Satanás agora vem para a terra e se sente acuado. E quando eu prego sobre escatologia, sobre o livro do Apocalipse, eu sempre digo que em Satanás se tornar a besta ou o anticristo, não é nenhum mérito, não é nenhuma glória para ele. É mais uma perda, é mais um prejuízo. Ele vai ter que se limitar a entrar no corpo de um homem. Ele vai se limitar a entrar no corpo de um homem, não sei quem é. Não me pergunte. Alguém diz: pastor, quem é o anticristo? Já nasceu, não nasceu? Quem vai ser a besta? Já nasceu, não nasceu? Vai ser o Papa? Vai ser o Putin? Vai ser o presidente não sei de onde? Não me pergunte que eu não sei. A Bíblia não fala. O certo é que ele vai entrar dentro do corpo de um homem e ali surge o anticristo. E ele implanta o seu reino aqui por 7 anos. E tudo isso já está preparado, irmãos. Você vê esses países daqui da Europa, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, já para entrar na obediência do sistema total do anticristo.
O código de barras, tudo está preparado, a ONU está preparada, os países estão preparados. Lembra da pandemia, o lockdown que deu aí? O diabo fez um teste. Fez um teste para ver se tinha controle ou não. E realmente o espírito do anticristo controlou o mundo com essa pandemia. Era o espírito do anticristo dizendo: eu estou aqui, logo vou manifestar. Logo eu vou dominar, e vai dominar mesmo. Mas enquanto ele estiver aqui, pastor, dominando, nós estaremos nas nuvens, olhando para Jesus, abraçando Jesus, e dando glória a Deus, e dizendo: obrigado, Jesus, pela salvação que o Senhor deu a mim. Oh, aleluia! Vale a pena servir a Jesus. Então Satanás cai mais uma vez e a igreja sobe, e ele só vem perdendo. Passa-se os 7 anos aqui na terra, onde os homens vão viver sob o domínio do anticristo, e a igreja, nesses mesmos 7 anos, estará nas bodas do Cordeiro. Nós estaremos em festa com Jesus, nos ares, no tribunal de Cristo, e ali serão abertos então os selos. Lembra quando João subiu, capítulo 4 de Apocalipse? Uma porta se abriu, ele entrou nos céus, olhou e viu, estava lá Jesus com um livrinho na mão. Só que quando João vê aquele livro, pastor, não era um livro encadernado como hoje, era um pergaminho enrolado com 7 selos. E João chorava muito, porque João sabia que o que estava no livrinho determinaria o futuro da humanidade, o futuro das coisas. E João sabia. E João olhou para cá, olhou para lá e não viu ninguém digno de desatar nenhum selo. Aí João chorava muito. Quando ele chorava, um dos 24 anciãos que estavam lá, você vai ver se subir ao céu, 12 representando as 12 tribos de Israel e 12 representando os 12 apóstolos. Cabelos brancos estão lá. E um deles veio até João e disse: não chora, João. Eis aí o leão da tribo de Judá. Ele é digno de desatar os 7 selos. Oh, aleluia. Digno. Aí João vira-se para ver um leão e não vê leão. Ele vê um cordeirinho que havia sido morto, mas eis que estava vivo para todo sempre. Eis aí o Cordeiro. Hoje você vai celebrar o Cordeiro na Santa Ceia. Levante a mão e dá um glória a Deus, dá um glória ao Cordeiro. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu me constranjo não dar glória a Deus sempre. Eu tenho que dar glória a Deus. Eu fico constrangido quando não dou glória a Deus. Porque os 24 anciãos estão lá, e eles tiram as coroas das cabeças e vão e depositam aos pés daquele que está sentado no trono. E em coro eles dizem: tu és digno de receber essas coroas e estas glórias. Se você entrasse no céu, você ia ver os serafins voando diante do trono. Isaías viu isso. E eles têm 6 asas. A Bíblia diz que com 2 eles voam, com 2 cobrem os olhos, porque a glória é tanta, e com 2 cobrem os pés, sinal de reverência, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. E este Senhor está aqui. Conforme João vê no Apocalipse, aquele ser que ele viu é Jesus caminhando no meio dos castiçais. Uma coisa que me chama a atenção, Ezequiel, é que os pés de Jesus eram como latão reluzente. Oh, aleluia! Você pode dar glória a Deus nessa tarde. Oh, maravilha! Então 7 anos termina, irmãos, e Satanás está aqui agora acuado. Por quê? Porque nos 7 anos que ele é anticristo, vai ser aberto os 7 selos, vai ser tocada as 7 trombetas, e vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Olha que tremendo isso. Por que as 7 trombetas? A trombeta não é nada mais, nada menos que uma autorização para derramar a taça. Você que serviu o exército sabe que o toque de uma trombeta é para uma ação, né? Para algo ser realizado. Então existe o toque de levantar, o toque de recolher, o toque para ir para a guerra, o toque para se alimentar, trocar de armas. Tem o toque para cada coisa.
Quando o primeiro anjo tocar a primeira trombeta lá, autorizada por Deus, o primeiro anjo aqui com a taça preparada, olhando para ele, tocou a trombeta, derrama sobre a terra. Ou seja, vai atormentar a besta, o anticristo. No finalzinho dos 7 anos, irmãos, ele vai estar enfraquecido. Por que ele vai ficar enfraquecido? Porque quais são as armas e quais os meios que ele vai usar para dominar e governar? A eletricidade, a internet, ele vai usar os grandes navios, ele vai usar os porta-aviões, ele vai usar os grandes aeroportos, ele vai usar a mídia, ele vai usar as bolsas de valores. Só que depois das trombetas e taça vai sobrar o quê? Vai ser atingida a terça parte das naus, vai ser atingida a terça parte de aviões, a terça parte de tudo. Deus vai abalar essa terra com as suas taças da ira dele. E eu e você estaremos nas nuvens dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Final dos 7 anos, já estou encerrando a mensagem. Final dos 7 anos, a Bíblia diz em Zacarias 14, que Jesus nos céus, nas nuvens, reúne a igreja e diz para a igreja: vamos descer sobre a terra. Jesus volta a essa terra de novo, porque a Israel estará em guerra. O anticristo fez um pacto com Israel, né? Vai fazer um pacto de 3 anos e meio, um pacto de paz. No final dos 3 anos e meio vai romper esse pacto, e aí haverá guerra. Todos os países do mundo virão contra Israel, e Israel vai ficar sitiada, sem saída, sitiado, sem saída, aparentemente até que Jesus vem e desce do céu. Quando Jesus desce do céu, a Bíblia diz, Zacarias 14, que o Monte das Oliveiras vai fender-se no meio, aleluia, e o povo judeu vai escapar pelo meio da fenda, e a Bíblia diz que Jesus vai enfrentar Satanás de frente. E ali a palavra diz, meus irmãos, que com o sopro da sua boca, Satanás será amarrado por 1000 anos. E aí então inaugura-se o milênio. Aqui está mais uma queda, é a 5ª queda de Satanás. Veja que ele só vem perdendo. E eu estou pregando isso para te encorajar nessa noite. Não ficar com medo de Satanás. Claro, né, não ignore os ardis dele, não ignore a astúcia dele, mas põe o dedo na cara dele e diz: eu sou lavado no sangue de Jesus, Satanás. Vai embora da minha casa, sai da minha vida, sai dos meus negócios. Expulse ele da sua vida, irmão. Ele está lá com a mãozona dele em cima dos teus negócios. Ele está lá com o pé dele em cima dos teus negócios, travando. Mas nessa noite levante-se e diga: sai, tu és um derrotado, tu és um fracassado, oh, tu és um derrotado, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Te encoraja, reaja, nem que seja preciso ser sapateado dentro de casa. Faça isso, irmão. Use a autoridade que Deus te deu. Porque Deus deu isso para nós, e o diabo tem que obedecer e sair. Oh, aleluia. Então ele vai ser amarrado por 1000 anos, e haverá então um milênio de paz. Não vou entrar em detalhes, nesse milênio eu e você estaremos ajudando a Jesus a governar. Não vai ter horário, não vai ter relógio, não vai ter tempo. Estaremos dando glória a Deus sem cansar. E estaremos no milênio junto com Jesus a serviço dele como igreja. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Oh, aleluia. Passa o milênio, Satanás é solto um períodozinho e depois encerra-se o milênio. E lá vem, já estou encerrando mesmo agora. E lá vem o trono branco, pastor, o juízo final. E a Bíblia diz que nós, você, a igreja, vai julgar os anjos caídos. Nós vamos julgar os pecadores. E aí lá, irmãos, abre-se então o trono branco. Dentre todos que serão julgados, quem vem lá para ser julgado? O Lúcifer. E lá vem ele. E você vai conhecê-lo pessoalmente. E lá vem ele.
E quando ele chega, à sua direita, milhares e milhares de anjos, dando glória a Deus. À esquerda, milhares e milhares de anjos, dando glória a Deus. Ao lado de Jesus, eu e você, dando glória a Deus. Oh, aleluia! E lá vem ele, quando ele chega mais próximo, ele tem que cair de joelho. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Não é Lúcifer que vai ficar de pé na presença de Jesus. Ele vai ter que dobrar o joelho, com aquela mão feia dele tremendo, vai dizer: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Levante a tua mão e diga: Ele é santo, Ele é santo. Vamos ficar de pé nessa tarde e diga: Ele é santo, Ele é santo, Jesus é santo. Oh, dá glória a Deus, porque Ele é santo. E Ele está aqui nessa tarde para receber a tua palavra de gratidão a Ele. Ora,